Olá, pessoal do sexto ano do Colégio Novo Ideal. Estamos nós aqui de novo, né, para continuarmos aí nosso conteúdo de matemática dessa forma virtual, né, dessa forma remota, cada um na sua casa. Tivemos aí uns dias de tá um pouco frio aqui em casa, tirei a blusa. Ah, Ficamos aí uns dias em casa sem afazeres escolares, né? Mas enfim, voltamos, certo? É, Tivemos reuniões hoje, né? Essa aula está sendo gravada na segunda-feira. Acabei de participar de uma reunião com a coordenação e a mantenedora, a dona Kátia, e eles apontaram alguns caminhos que teremos no segundo bimestre, né? Até o final desse bimestre, pessoal, que ficou para o final de maio, né, até o final de maio, a gente vai continuar com as apostilas, né? Afinal de contas, tem alguns conteúdos que não foram trabalhados ainda, certo? Hoje a gente já começa com a apostila 2, portanto, esses exercícios a gente vai já dar continuidade com a apostila 2. O que nós recebemos de orientação? A quantidade de exercícios, né, que foram solicitados, tá? Na verdade, alguns não me enviaram, então isso é um tema à parte que a gente vai se comunicar pelo Clipe Escola, aqueles que tiverem com alguma pendência, certo? Mas em relação às aulas, a gente vai tentar colocar um número menor de exercícios para vocês nos enviarem, tá? Eu fiz uma videoaula também, né, explicando uma forma melhor do recebimento dessas atividades, até por orientação de pais e de alunos, né? Que seja encaminhado sempre lá na aba Atividades. Então, essa aula de hoje vai estar disponibilizada lá na aba Atividades. Você vai anexar essas páginas da apostila nessa atividade, tá bom? Então, o vídeo está orientando dessa forma. Então, até o final de maio a gente vai trabalhar dessa forma aí, combinado? E quem está com alguma pendência de nota, eu vou entrar em contato em particular. Tudo bem? Vamos para a aula de hoje. Sejam mais uma vez bem-vindos, tá? Para a nossa aula de matemática, ok? Um abraço para todos. Vamos lá, então. A nossa videoaula de hoje, ela começa com a unidade 2, né? Onde iremos falar sobre potenciação e raiz quadrada, certo? Com números naturais. Vamos falar primeiro da potenciação e depois da raiz quadrada. Quando eu era criança, pessoal, eu pensava em raiz quadrada, na minha cabeça vinha uma árvore e uma raiz quadrada. E na verdade a raiz quadrada ou raiz cúbica, isso aí vai depender do índice, do radical, isso a gente vai falar depois com mais detalhes, né? É que assim, vocês aprenderam soma, depois aprenderam subtração, aprenderam multiplicação, depois aprenderam divisão, não foi isso? Lá no Fundo 1. Ou seja, eram operações opostas a outras. Então a potenciação é uma quinta operação, entendeu? Nós vamos aprender que a potenciação é uma multiplicação de fatores comuns. A gente vai abordar isso na aula de hoje. E a raiz quadrada, ou a radiciação, é uma operação inversa à potência, certo? A gente vai ver isso também ao longo das próximas aulas, cenas dos próximos capítulos. Vamos para a aula de hoje sobre potenciação. Vamos lá, passando aqui os slides. Então, a potência, pessoal, a potenciação, ela tem essa cara. Vocês vão ter um número maior, que nesse exemplo é o 5, ele vai ser chamado de base. E o expoente, representado por um número menor, que ele vai indicar quantas vezes essa base aqui, ela vai ser multiplicada. Então, o que acontece? Não vou fazer 5 vezes 3, que seria 15. Não. O expoente vai me dizer assim, ó, essa base você multiplica 3 vezes ela por ela mesma, certo? Então vai fazer 5 vezes 3, tá bom? Que seria 15.
é 5 vezes 5 vezes 5, que nesse exemplo vai ter como resultado 125. Então, de novo, base é o número maior, expoente é o número menor e o resultado é chamado de potência. Tudo bem? Então vamos lá. Aí eu pegando aqui a explicação da apostila, aqui está explicando o que eu acabei de falar, né? Que na potenciação a base é o fator que se repete, na multiplicação e o expoente indica quantas vezes esse fator se repete. A gente vai ter algumas particularidades sobre o expoente 1 e o expoente 0 daqui a pouco, tá? Quadrado de número. Por que o 2 e o 3, pessoal, eles têm nomes específicos? Porque a gente pode representar de uma forma algébrica. Então, por que falar o número ao quadrado? Porque se eu tomar um quadradinho desse como unidade de medida, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, 1 ao quadrado vai me formar um quadradinho. E 2 ao quadrado? Ó, 2 ao quadrado é 4. Por quê? Ó, eu tenho como base aqui 2, certo? Então, 2 vezes 2 vai dar 4. E o 3, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Veja que eles formam um quadrado, por isso esse termo quadrado, tá? Então, todo número que é elevado, essa palavra elevada, vocês vão usar com bastante frequência a partir de agora, representa o expoente. Então, aqui tem as nomenclaturas, não vou ler tudo bem? Aí vocês vão ter que dar uma lida aí para aprender essa nomenclatura, o que é quadrado, o que é cubo, que é o que a gente vai falar agora. Aqui, no caso, nós temos um cubo, certo? Nos 3 casos. Então, elevar o número ao cubo, pessoal, é multiplicar ele 3 vezes, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3, tá? Então, voltando aqui, vamos lá, deixa eu voltar aqui só para eu explicar da raiz quadrada. Então, 2 ao quadrado, ou 2 elevado à segunda potência, tem várias formas de você usar essa nomenclatura, é 4. E aí, voltando à operação inversa, qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, entendeu? Qual é a raiz cúbica de 8? Também vai ser 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, é essa diferença aí de uma operação para outra. Uma é o inverso da outra. Voltando lá para o nosso cubo aqui, então veja só, ó, nesse exemplo aqui eu tenho 1 ao quadrado, 1 ao cubo, 2 ao cubo e 3 ao cubo. Veja que se eu contar aqui a quantidade de quadradinhos, eu vou ter como total 27. Ó. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. 3 de comprimento, 3 de profundidade e 3 de altura. Isso me dá um total de 27. E o 2 ao cubo? Ó, 2 de comprimento, 2 de profundidade e 2 de altura. Isso me dá um total de 8 cubinhos. Então, o termo... professor, e o 4 tem um termo? Não, a gente vai usar a palavra quarta potência, quinta potência. Então, 5 elevado a 5, 5 elevado a quinta potência. Aí também tem as nomenclaturas, não precisamos entrar em detalhes, tá? Essa nomenclatura a gente vai falando na medida que formos fazendo os exercícios. Aqui ele pergunta, é possível formar um cubo reposicionando os cubinhos sem faltar nem sobrar cubinhos? Como? É claro que sim, né? Ó, aqui nós temos como resultado, ó, ele mostra aí 8 de frente, 2 de profundidade e 4 de altura, dando um total de 64. Posso formar um cubo de uma forma diferente? Sim. Cubo, veja só é o mesmo número multiplicado por ele mesmo. Nós vimos lá no exercício anterior que 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 9, 27. Então tem que pensar no número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo vai dar 64, que nesse caso seria 4. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 8 e 4 vezes 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4 daria 64. Como que eu posso arranjar, arrumar
essa figura aqui de forma que eu tenho um cubo. Dessa forma aqui, ó. Eu posso dividi-lo ao meio, né? Cortando aqui, ó, ele tem aqui tá a explicação. Dividi-lo ao meio e pegar uma parte, colocar na frente ou atrás. E ficaria dessa forma aqui, ó. Certo? 4, 4 e 4. 4 em cima, 4 embaixo e 4... vamos ler direito, né? 4 de frente, 4 de profundidade e 4 de altura. Somando isso aí, teremos aí então um cubo, né? De lado 4. Beleza? Vamos para a próxima. Aí aqui a gente vai falar sobre as potências de expoentes 1 e 0. Aí ele mostra uma regularidade, pessoal, aqui, ó. Começa do 2 elevado a 5, 2 elevado a 4 e tudo dividido por 2. Quando você tem essa regularidade, o que vai acontecer? Ó? 2 elevado à quinta potência é 32, dividido por 2, 16. Veja que está uma regularidade, certo? O que vai acontecer aqui? Ó? Parou no 2 elevado a 2, que é igual a 4. Assim, mantendo o padrão, teremos, ó, 2 elevado a 1 vai ser 2 elevado a 0. É que está um pouquinho apagado, eu não estou enxergando. 2 elevado a 2 igual a 4, aqui onde está o cursor, ó, certo? 2 elevado a 1, 2, então dividido por 2, 2 elevado a 0, 1. Então, gente, presta atenção. Vocês viram que aí, quando a base teve o expoente 0, teve como resultado o 1. Isso é um padrão que a gente vai explicar, na verdade, quando nós estivermos estudando propriedades das potências. São cenas dos próximos capítulos, tá? Até agora, vamos pensar assim: qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Por exemplo, 10 elevado a 1 vai ser 10, 20 elevado a 1 vai ser 20. Tá? Qualquer base elevada a 0 vai ser igual a 1. E aí, quando estivermos trabalhando propriedades, eu vou explicar por quê. Tudo bem? E aí, mantendo esse padrão, nós chegamos a uma conclusão, que é essa aqui, ó. Se A é um número, A elevado a 1 vai ser igual a A mesmo. Então, o exemplo que eu acabei de falar. Então, toda a potência do expoente 1 é igual à própria base. Se A é um número diferente de 0 e está elevado a 0, seu resultado vai ser 1. Então, toda a potência com base diferente de 0 e expoente 0 é igual a 1, tá? De novo, a gente vai explicar isso quando estivermos trabalhando propriedades. Aí temos alguns exemplos, ó. 15 elevado a 5 elevado a 1 dá 5, 15 elevado a 1 dá 15... 36 elevado a 1 dá 36, 8 elevado a 0 dá 1, 24 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, tá? Mas eu não vou fazer igual o meu professor fez, não. Simplesmente dizer, toda base elevada a 0 é 1. Não, tem um porquê, tá? Tem um porquê e a gente vai estudar isso depois, joia? Bom, aí aqui é que ele pede para fazer uns cálculos mentais, né? O professor já adiantou, já adiantei aqui para vocês. Então vamos lá, ó. 1 elevado a 7, não é 1 vezes 7, né, pessoal? É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 7 vezes. Como 1 é o elemento neutro da multiplicação, vai dar 1 mesmo, beleza? Vamos voltar lá. 7 elevado a 1, aí vai a regrinha lá. Se a base for 1, o resultado, se o expoente for 1, o resultado é a própria base. 0 elevado a 9, também vai dar 0, porque é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, etc. 9 elevado a 0, 1, 32 elevado a 0, 1, 1 elevado a 64. Aí é a mesma regrinha do primeiro, da letra A. 1 vezes 1 vezes 1, 64 vezes, vai dar 1. E 34 elevado a 1, finalizando, próprio 34, que é a base. Tudo bem? Vamos para a próxima. Aí vamos falar aqui um pouquinho de potências com outros expoentes e qual é a nomenclatura, né? Então, a partir do 3, como eu já falei, a gente não pode representar isso algebricamente. Então, eles usam os números ordinais: quarta potência, quinta potência, sexta potência, décima potência, vigésima potência. Vamos ver os exemplos aqui, ó. 7 elevado à quarta potência, ou 7 elevado a 4. 10 elevado à vigésima potência, ou 10 elevado a 20.
51 elevado à 17ª potência. E aí vai, né? Tá bom? Aí tem algumas recordações aí que eu já passei lá no começo, o que é potência, o que é expoente, o que é base. A potência de 10, pessoal, tem uma particularidade, ó. Nós vamos colocar a quantidade de zeros de acordo com o expoente. Veja o primeiro caso, ó. 10 elevado a 0 é igual a 1, porque toda base elevada a 0 é igual a 1. Já 10 elevado a 1, ó, vai ter um zero só. 10 elevado a 2 vai ter 2 zeros. Então eu coloco o número 1, a unidade, né? E completo com zeros tantas quantas forem as casas do expoente. Tudo bem? Então vamos lá, ó. 10 elevado a 3, então é 10 vezes 10 vezes 10 que dá 1000. Deu para perceber, ó? O expoente 3, 3 zeros. O expoente 4, 4 zeros. E por aí vai. Então aí tem a regrinha abaixo. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui ele pede para a gente escrever como que lê. Como se lê, ó. 5 ao quadrado, 2 ao cubo, 3 à 7ª potência. Vamos lá? Então, como já expliquei para vocês, para a gente ganhar tempo aqui, tá aí a resposta. Ó. 5 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, 3 elevado à 7ª potência, 57 elevado à 10ª potência e 1001 elevado à 101ª potência. A gente vai precisar aí lembrar de como falar o número ordinal, né? Tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, beleza? Voltando aqui. Aqui ele pede para representar na forma de potência, então não é para fazer cálculo nenhum. Então, de novo, pessoal, que número se repete? O 2, o 4, o 7, o 26 e o 10. Isso aí são as bases. Os expoentes é a quantidade de vezes que eles se repetem. Então, 2 elevado à 4ª potência, 4 elevado ao quadrado, 7 elevado à 7ª potência, 26 elevado à 5ª potência e 10 elevado à 7ª, né? Vamos ver quantos tem aqui. 3, 6, 9, não tem mais. 11, a 11ª potência. Tudo bem? Vamos ver aqui estão as respostas, ó. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Por enquanto não teve nenhum cálculo, né? Só representações, tá bom? Próxima aqui, o exercício 3, ele pede para representar a potência correspondente e calcule o seu valor. Nessa, ó, ele pede para você representar e calcular. Então vamos ver aqui as respostas. Letra A, ó. 25 elevado a 1. Então, toda base elevada a 1 é igual à própria base. 3 elevado a 0. Toda base elevada a 0 é igual a 1. 7 elevado ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Não pode confundir, pessoal. Não é 7 vezes 2. O expoente indica que você vai repetir a base 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Tudo bem? 5 elevado ao cubo, que é 125. Esse é o exemplo que eu usei no começo. 2 elevado à 6ª potência. Não é 2 vezes 6, que seria 12. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, é uma sequência de fatores, que daria no final aí 64. F. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. 3 elevado à 5ª potência, não é 3 vezes 5 também, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes. E o H? O H, 100 elevado ao cubo, é 100 vezes 100, que dá 1 milhão. E 5 elevado à 4ª potência, 625. Aqui ele pede para você escrever a potência correspondente em cada figura. Aqui é um quadrado, então quantos quadradinhos tem na base? 5, então 5 ao quadrado. Aqui no B é um cubo, 5 quadradinho elevado à 3ª potência, ou 5 elevado a 5. No C é um quadrado, de quanto? De lado? 6, 6 vezes 6, 36. E por último também um cubo de lado 6. Então, as respectivas respostas ficariam dessa forma aí, ó. 5 ao quadrado, 5 ao cubo, 6 ao quadrado e 6 ao cubo. Como o vídeo ficou um pouco longo, pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá bom? E aí a gente
Eu vou deixar só as respostas aqui da questão 4, na questão 5 também aí. A gente comenta depois para o vídeo não ficar muito longo, que já está estourado aqui, tá bom? Vou deixar aí então um tempinho para vocês copiarem e se forem aparecendo as dúvidas, vocês me perguntam. Um abraço, certo? Um abraço e até a próxima aula aí. Fiquem com Deus.